Fala aí, pessoal do Consultor Office, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho com o DAX hoje? Então vamos embora. Bom, primeiramente, a nossa videoaula aqui vai ser falando sobre função sum versus a função sumx. Então, quando nós trabalhamos com funções de agregação, nós sempre vamos para um campo numérico, certo? Ao passo que quando você agrega uma única coluna, você usa a função sum, e quando você pode agregar uma ou mais de uma coluna ao mesmo tempo, nós usamos a função sumx. O x vem de expression, então a gente envolve uma expressão para a gente gerar essa medida. Então vamos para entendimento para isso aqui ficar um pouquinho mais claro, beleza? Nós temos aqui uma base simples, é uma tabela de estoque que nós temos o mês, meses que nós tivemos valores de estoque e estoque em dinheiro. Então vamos plotar esses três dados aqui para ficar mais fácil o entendimento, para a gente conseguir ver o que vai ser agregado. Legal? Então tá. Bom, primeiramente, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, né? Vamos lá no pincel, propriedade grade. Vou aumentar o tamanho, vou colocar aqui 18. Vamos classificar o nosso valor de estoque do nosso maior valor para o menor valor. Então tá bom. Então nós temos aqui o valor de estoque, que é esse daqui, que é estoque em quantidade, e o valor de estoque em dinheiro, que é esse estoque aqui. Beleza. Nesse momento aqui está acontecendo uma agregação. O que é uma agregação? Deixa eu colocar aqui fora, diminuir a tabela. Se a gente ligar o valor do estoque aqui fora, que não contemple essa tabela, ele vai fornecer para a gente uma métrica única, certo? Que não é a métrica que está agregada aqui. Então, se a gente liga aqui fora o valor do estoque, vamos colocar ele em forma de cartão. Esse valor que estiver aqui, esse valor ele será agregado nessa tabela aqui. Então, aqui, esse aqui é o nosso estoque total, que quando você consome esse dado com uma visão mês a mês, ele faz uma agregação linear, certo? Então, o nosso contexto aqui o contexto de junho é tanto, o contexto de fevereiro é tanto, o contexto de março é tanto, e o contexto total é tanto. Então, esse valor aqui ele foi agregado. Agregações acontecem sempre em campos numéricos, ok? Então, nesse momento aqui, se você clicar na seta, ele já tem uma medida de cálculo implícita, porque ele já foi implicitado no banco, porque ele é um campo numérico. Então, essa somatória aqui, esse símbolo de somatória, ele já permite que seja feita uma agregação. Essa agregação ela pode ser de soma, de média, mínimo, máximo, contagens e assim por diante. Tá ok? Então, se a gente fizer uma outra medida usando a função sum, ele vai retornar o mesmo valor, só que, porém, com uma medida explícita. Então, a gente pode pegar a nossa tabela de cálculos e fazer uma nova medida. E aí, a gente vai usar, então, uma medida explícita, certo? Você vai perceber que o sum ele vai dar exatamente a mesma resposta. Por quê? O valor global sem agregação vai ser o mesmo e o valor agregado na tabela vai ser o mesmo, tá bom? Então, ele abriu aqui a nossa barra de fórmulas. Então, nós vamos usar uma função chamada sum, certo? Da nossa tabela de estoque, quantidade de estoque. Vamos trocar aqui o nome, padrão de medida. Ele vai chamar total estoque, certo? Vamos executar. Pode trocar o nome aqui em cima pelo grupo estrutura também. Então, repara que é o seguinte. Ele gerou aqui uma calculadora. Essa calculadora é uma medida explícita, que nós explicitamos o cálculo. E agora, nessa tabela aqui, a gente vai consumir exatamente esse valor, para você perceber que de maneira implícita ou de maneira explícita, ele vai dar a mesma resposta. Então, ele vai calcular. Então, repara que aqui na tabela ele tem a medida implícita e a explícita, uma do lado da outra. Então, repara que elas deram aqui exatamente os mesmos valores, né? Se você olhar aqui, ó,
elas deram exatamente os mesmos valores, ó, mesmo total e as mesmas agregações por contexto. Então a função sum, ela sempre agrega uma única coluna. Ela pode ser feita aqui no estoque, pode ser feita no valor do estoque em dinheiro, ou seja, ela vai agregar somente um único campo numérico, tá bom? Lembre que é sempre numérico quando nós falamos de agregação. Legal, então eu vou tirar ela aqui. Só que agora nós podemos fazer uma outra métrica, que seria o quê? Pegar esse valor de estoque que nós temos aqui e dividir por essa quantidade de estoque. Assim a gente teria uma ideia de um valor unitário em dinheiro. A gente sabe que tem um tudão de dinheiro e um tudão de estoque, só que a gente não tem um valor unitário de quanto que vale uma quantidade no nosso estoque, certo? Poderia fazer uma média e depois partir com outras métricas em função disso, tá bom? Mas basicamente vamos pegar esse valor e dividir por esse. Então a gente vai criar uma outra medida. Então aqui a nossa tabela de estoque já contempla isso e vamos fazer uma outra métrica. Essa métrica nossa agora vai ser usando a função SUMX, ou seja, essa nossa expressão ela vai agregar mais de uma coluna numérica simultaneamente. Então, basicamente, a diferença entre sum e SUMX é que uma agrega uma única coluna e outra mais de uma coluna de maneira simultânea nesse cálculo. Bom, então vamos colocar o nosso valor unitário de estoque. Vou deixar aqui o SUMX. Vamos trocar aqui o nome da medida. Então, ele vai chamar valor unitário de estoque. A função SUMX, o primeiro argumento dela é sempre esse argumento que está aqui em negrito. Ele segue a mesma regra que o Excel tem, né? Qual é a tabela que a gente faz referência? É a tabela tab estoque. E qual que é a expressão? Expressão, ele faz alusão ao x, que vem de SUMX. Se a gente pegar isso daqui, ó, ele vem de SUMX. Esse x é a nossa expression. É a expressão que vai gerar agregação entre mais de uma coluna. Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar quem? A gente pode pegar a nossa tabela valor do estoque. Nós podemos dividir pela nossa tabela quantidade de estoque. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma iteração linear. Então, ele vai pegar e vai dividir esse por esse, vai dar esse. Esse por esse, vai dar esse. E no final, ele vai pegar essas nossas parciais e vai gerar uma soma, que é o nosso valor sem agregação. Certo? E aí, ele vai dividir nesse contexto aqui, mostrando as agregações entre essas duas colunas. Feito? Então, vamos lá. Na verdade, o valor total sem agregação que eu digo, sem essa separação do mês, tá? Mas ele agrega duas colunas para fazer o nosso cálculo. Então, nesse momento, ele vai gerar a nossa medida. E essa medida a gente pode consumir agora aqui no nosso relatório, certo? Então, o nosso valor unitário de estoque está aqui. Então, a gente pegou e fez o quê? A gente pegou o nosso valor de estoque e nós dividimos pela quantidade. Tá? A gente pode deixar aqui vamos deixar com duas casas decimais. Deixa ficar mais fácil da gente enxergar, né? Então, repara que ele fez o quê? Ele pegou esse valor aqui, dividiu por esse valor aqui. Deu esse valor aqui. Fez isso por 12 meses. E no final, ele fez uma soma dessa expressão. A expressão foi o contexto entre essas duas colunas, certo? Então, qual que vai ser a nossa diferença? Entendimento. Sum, coluna única. SUMX, mais de uma agregação na coluna. Então, tá aí. Então, ele tem aqui o valor de estoque. Então, você tem aqui aproximadamente 5,3 reais arredondados, né? 5,30 centavos, né? R$ 5,30, o valor aqui unitário. Tá bom? Então, isso a gente consegue ter uma métrica graças à função SUMX. A gente teria que ir criar uma outra coluna que dividisse um pelo outro e aí fazer uma soma. Então, a gente consegue fazer isso sem onerar muito a performance do banco.
Nesse caso aqui é uma base muito pequena, então isso não teria tanto problema de performance. Mas em bases corporativas, onde tem um volume de dados muito grande, isso daqui é uma diferença bem considerável. Tá bom? Espero que tenha sido muito benéfico para você. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu!